Olá, 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 olá. Bem-vindo à live Café com o Presidente de terça-feira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Claudinei. Vamos primeiro, hein, Claudinei. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda, Maria Dalva. Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Vão chegando. Bem-vinda, Maura, Joana, Raulino Sampaio, diretamente de Petrolina para o mundo. Bem-vinda, Alice. Alice, me conte aí como que tá a sua vida. Você toma hype todo dia de manhã ou não? Você toma hype todo dia de manhã ou não? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Hoje eu estava pensando, né, com qual louvor que eu vou começar a live, né? Porque geralmente quando vem um convidado, eu pergunto ele para escolher um louvor, né? E eu lembro que quando eu fui reconhecido presidente, né, a minha qualificação, o mês fechava no dia 5, né? E a gente qualificou dia 5, no dia 6, Pedro Cardoso estava lá em Maceió para fazer o nosso reconhecimento e fazer um workshop. E depois teve o STS de reconhecimento. E aí eu lembro que a esposa de um amigo nosso, de um patrocinador meu, do Guilherme, ela cantava no louvor da igreja. Aí eu pedi para cantar essa música aí do Regis Danese, Faz um Milagre em Mim, beleza? Isaura, só um aviso para você, Isaura, hoje dá tempo de você resolver a situação sua lá na Herbalife ainda, beleza? Já liga lá para Herbalife e já resolve isso. Galera, vamos lá, vamos começar a nossa live, 7 horas e 2 minutos. Hoje eu queria falar para você sobre decidir, tá? Qualquer coisa, e a gente vai falar, bem dizer, a live inteira hoje. A live inteira nós vamos estar falando sobre isso, sobre decisão, o poder da decisão, não dar desculpa, dar um passo a mais, aproveitar que está começando o mês de outubro agora e fazer algo totalmente diferente. Então, e a gente começa sempre com o texto bíblico, né? Nós temos os nossos primeiros minutinhos aqui, que é o nosso devocional, e o texto bíblico hoje, ele está na segunda carta a Coríntios, né? Coríntios é uma cidade, Paulo escreveu uma carta para quem morava lá em Coríntios, e a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte, é o último versículo, sobre o zelo apostólico de Paulo, né? Paulo, ele foi um apóstolo que veio depois que Jesus já tinha morrido, mas ele foi o apóstolo mais conhecido que tem, então, ou seja, mesmo que chegou depois, ele ainda construiu a história dele. E diz o seguinte, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram-se novas. E o que esse texto bíblico ensina para mim e para você nesta manhã de hoje? Deixa eu dizer uma coisa para você, a vida minha, sua e de qualquer pessoa no mundo, inclusive Bill Gates. Todo
todo mundo, sem exceção, a vida é muito parecida. É altos e baixos. Tá no alto na saúde, às vezes está no baixo nas finanças. Está no alto na saúde, no alto nas finanças, mas às vezes está no baixo no relacionamento, né? Então deixa eu dizer para você, isso não é segredo para ninguém, né? A gente sabe que a nossa vida é muito parecida com aquele equipamentinho ali de UTI de hospital, né? Que fica quando ele para é um mau sinal. Então, ou seja, esteja preparado para altos e baixos na sua vida, como eu também na minha, né? O fato é que tudo acontece, né? E em nossa vida, não importa se é coisa boa ou coisa ruim, tudo que acontece em nossa vida acaba nos deixando marcas, né? Umas são aprendizados, outras são alegrias e outras são dores. Mas anota aí, essas coisas vão acontecer. Às vezes você tem vontade de falar assim, eu quero voltar lá no passado, né? Se eu pudesse voltar no passado, eu tomaria decisões diferentes. Eu tomaria decisões que impactaria a minha vida de uma forma diferente e também impactaria a vida de outras pessoas, né? Eu quero uma oportunidade para começar de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é possível a gente mudar as coisas do passado e o melhor de tudo, que nem é preciso mudar as coisas do passado. Bem-vindo, meu irmão Alisson Artuso. Então, deixa eu dizer para você, não dá para a gente mexer no passado, mas a gente pode construir um futuro diferente. A boa notícia que eu quero dar para você, para a gente começar essa live já com o pé direito, é que a gente pode viver um recomeço a partir de hoje. E hoje é um bom dia para a gente recomeçar qualquer coisa na nossa vida. Desde fazer uma alimentação diferente, para poder baixar peso. Quem sabe você tomou a decisão agora, daqui até o final do ano, de baixar peso, 3 quilos por mês. No final do ano são menos 10 quilos, 9 quilos e um pouquinho. Você faz um ajustezinho aí e vai perder 10 quilos, né? 3 quilos e 300 por mês. No final do ano você está com 10 quilos a menos. Independente, eu quero começar a mudar minhas finanças. Você pode criar agora novas habilidades e começar a criar uma disciplina em termos de finanças. Isso vale para o casamento, para o relacionamento, para tudo na nossa vida. A notícia boa é que a gente pode recomeçar sempre, independente do que aconteceu no seu passado. No texto que a gente leu aqui da Bíblia hoje, né? Onde Paulo fala que ele diz o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram as coisas novas. Nesse texto que Paulo ele fala para a gente, né, ele traz uma verdade incrível para a nossa vida, né? Quando a gente está em Cristo, né, ele faz todas as novas criaturas. Faz todas as novas coisas, a gente pode começar do zero. Quando a gente começa a crer, né, e começa a relacionar com Jesus, isso faz como se fosse um recomeço novo, isso como se fosse um nascimento, e isso abre portas para mim e para você, para criar novas oportunidades, ter uma vida mais leve, ter uma vida mais satisfeita, uma vida cheia de paz. Então, o meu convite para você hoje é que quando você tomar essa decisão, né, de fazer coisas diferentes, começar a ter um relacionamento diferente com Deus, independente do que tenha ocorrido com você, independente do que tenha acontecido, independente como está o seu coração hoje, deixa eu dizer para você, quando a gente tem Jesus na nossa vida, é possível a gente recomeçar e fazer uma vida toda diferente. Independente, ainda que às vezes você fala assim, não, mas eu me sinto perdido, eu não vejo saída. Eu quero te desafiar a se permitir, a se dar uma nova oportunidade. Confia em Deus, que o que você está vivendo hoje, às vezes está vivendo um momento difícil, às vezes está sendo algo que você não queria, mas isso é só uma prova, para saber se você vai ser aprovado ou não, né? Uma coisa que eu posso garantir para você, tudo é possível para aquele que crê. Às vezes está faltando a gente acreditar mais. Eu sei que a gente está no último trimestre do ano, eu sei que a gente está às vezes muito longe dos nossos sonhos, das nossas metas, mas é possível ainda. Não é hora de jogar a toalha, não. É hora de partir para cima, compensar o que nós não fizemos, né? A parte de Cristo, ele já fez, né? Que ele entregou a vida dele lá no Calvário por mim e por você. Para quê? Para que eu e você possamos ter novos recomeços. Então, agora cabe a mim e a você fazer a nossa parte.
E a pergunta que eu quero fazer para você aqui agora é a seguinte: qual é a decisão que você vai tomar hoje? Mas tem que tomar decisão. Aproveita que hoje é 1º de outubro de 2024. Temos um plano de 90 dias daqui até o final. E a pergunta é: qual é a decisão que você vai tomar aqui hoje? Anota aí, o novo te aguarda. Tem bênção sem fim para vir sobre sua vida. Agora você precisa permitir que isso aconteça. E eu quero finalizar aqui dizendo para você que a renovação que você tanto quer, a renovação que você tanto busca, está na mudança que você precisa fazer. Se pergunte agora: o que você precisa fazer para ter resultados novos? O que você precisa fazer para alcançar aquilo que você sempre desejou? Beleza? Então vamos partir para cima. Hoje é a nossa live de número 1173. Eu tô sentindo que tem muita gente ansiosa aqui nessa live hoje, viu? Seba, Isaura, já estão perguntando que é a frase do dia. Isso chama-se ansiedade. Hoje é a nossa live de número 1173. Se você não está inscrito no YouTube ainda, inscreva, curta as postagens, faça seus comentários, aperta o sininho lá para você receber toda a notificação. Para quem quer saber de frase do dia, anota aí. A frase do dia tem tudo a ver com o que nós falamos sobre você decidir hoje, não deixar para depois, não procrastinar, começar agora, aproveitar que hoje é dia 1º e tem tudo a ver com o texto de hoje, tudo a ver com a nossa live de hoje, né? E a e a frase do dia, ela diz para mim e para você. Ela diz o seguinte: pare. Isso, vai me lembrando aí, galera. Vai me lembrando de eu tomar meu Hype Drink aqui, senão eu esqueço de tomar meu Hype Drink, tá bom? Ô Sebastiana, para de ser ansiosa. E a frase do dia, ela diz para mim e para você: pare de dar desculpas e saia para fora da zona de conforto. Vou falar para você a frase do dia de novo: pare de dar desculpas e saia para fora da zona de conforto. Galera, enquanto você está na zona de conforto, tem alguém aí fora que está numa zona de abundância, né? Tá ali na pegada, mas está crescendo, está prosperando. Deixa eu dizer para você, eu nunca vi alguém prosperar, crescer, desenvolver-se ficando na zona de conforto. Beleza? Então, o que nós vamos falar aqui nessa live hoje? É um tema que atinge a maioria de nós, né? É sobre desculpas. Aí você fala assim: eu nunca dou desculpa. Mentira! Todo mundo aqui dá desculpa sem exceção. Uns maiores, outras menores, com mais frequências, outros de vez em quando, mas a gente acaba dando desculpa, né? E o que isso tem a ver comigo e com você? Se você, né, e como eu também, se a gente quer realmente ter sucesso, né, a gente tem que esquecer. Não pode fazer parte do nosso vocabulário, não pode fazer parte dos nossos pensamentos a mania da gente arranjar desculpas, né? O tempo todo a gente arranja desculpa, a gente arranja justificativa por ter feito algo ou também por não ter feito. A gente é muito bom para arranjar desculpa, né? A gente é muito bom para arranjar justificativa, porque eu fiz isso por isso, ou então eu não fiz isso por isso. Então a gente é craque para a gente dar desculpa ou arranjar justificativa, né? Uma coisa eu quero dizer, você já ouviu falar em desculpite? Lá em Minas tem essa palavra, né? Não sei se aí na sua região tem, né? O cara é muito bom em desculpite aguda, né? O Elton, o que é desculpite? Qual que é o sintoma, né, daquela pessoa que tem desculpite aguda? Ela é caracterizada, né, para aquelas pessoas que o tempo todo, elas são, assim, faz parte da natureza dela, né, ela justificar ou dar desculpa porque uma coisa não deu certo ou porque ela não fez algo. Geralmente é uma pessoa negativa, ela não tem... Como falar, ela não tem a capacidade de aceitar novos desafios, né? O tempo todo tá resmungando, acha que não consegue, que não é capaz, isso não é pra mim. Então deixa eu dizer pra você, uma pessoa dessa acaba ficando chata. Ninguém quer ficar perto de alguém que o tempo todo tá dando desculpa que não consegue, que não pode, que não quer, que não é capaz.
né? Ah, Wellington, como que eu sei se eu sofro dessa doença? Se eu sou um cara que fico dando desculpite aguda. Comece a olhar as suas palavras. Comece a prestar atenção nos seus pensamentos. As pessoas que geralmente elas são boas, bem-vindo Gabriel, as pessoas que geralmente são muito boas para dar desculpas, elas são muito ruins para ter sucesso, né? Pessoas que são habituadas a reclamar da vida, às vezes o tempo todo, né? Elas ficam reclamando da vida, elas se colocam no lugar de vítima, então, ou seja, isso é uma doença contagiosa. A pessoa, não, em vez de ela se contagia os outros, aquilo ali passa para os outros, além de ser negativa, de pensamento ruim, ela também ela vai contaminando, na verdade, nem é contagiando, ela vai contaminando o ambiente ali, né? Eu sei que nem sempre as pessoas reclamam do nada, né? Mas tem um grupinho de gente que reclama do nada, do nada, do nada. Tá com sol, reclama, tá com chuva, reclama, né? Tá calor, reclama. E se o trânsito tá muito engarrafado, reclama e reclama o tempo todo. Deixa eu dizer para você, reclamar não adianta nada, né? É uma atitude inútil. Pior que tudo, a pessoa que só vive reclamando, que só fica dando desculpa, que só fica arranjando justificativa, sabe o que ele faz? Ele só se prejudica, ele se aprisiona, ele se paralisa. Então, meu convite para você hoje, que hoje, dia 1º de outubro, que você tome decisões que possam mudar a sua vida completamente. A pessoa que sempre está dando desculpa, né? Ou sempre está arranjando uma justificativa, sabe o que ela faz na verdade? O que ela faz na verdade é que ela não assume a responsabilidade, ela nunca admite os erros dela, né? E consequentemente ela não cresce, tá ali no mesmo lugar, passa ano e após ano. Você vê a pessoa depois de 10 anos, ela tá lá no mesmo lugar sem crescer, né? Deixa eu dizer para você, tem um livro do Paulo Vieira, chamado, bem pequenininho assim, ó, chamado Autorresponsabilidade. Quero sugerir você ler esse livro do Paulo Vieira chamado Autorresponsabilidade, né? A pessoa que ela dá muita desculpa, né? A pessoa que justifica tudo, ela acha que ela tem razão por ela ter feito algo ou por ela não ter feito, né? Então, ou seja, eu fiz isso por isso, ou então eu deixei de fazer isso por isso. Ela sempre arranja ali uma justificativa, né? Sempre ela pode, é normal dessas pessoas, né, passar a culpa para alguém. Aqui em casa a gente tem um ditado aqui em casa, né? Na minha casa funciona o seguinte: quando alguém coloca a culpa no outro, né, a gente fala assim, tá certo, a culpa é sua, você coloca ela em quem você quiser, né? E a pergunta que eu quero fazer para você hoje no dia a dia, não precisa me responder aqui nos comentários não, mas no dia a dia, você está assumindo as culpas, assumindo as responsabilidades, as culpas não, você está assumindo as responsabilidades ou você está sempre justificando, dando desculpa e ainda colocando a culpa nos outros? Se pergunte no dia a dia como é a sua atitude, né? E essa pessoa que vive o tempo todo, se você conhece alguém, vamos dar um engajamento aqui nessa live, vamos. Galera, 108 pessoas, 7 horas e 17 minutos, mete o dedo no aviãozinho aí pra gente bater 150 antes das 7h30. Se você conhece alguém que vive dando desculpa, se alguém que vive tempo dando justificativa e sempre coloca a culpa nos outros, escreve aí, eu. Não é que você é a pessoa, põe assim, eu conheço. Deixa eu dizer para você, uma pessoa que vive dando desculpa, que arranjando justificativo o tempo todo, ela fica estagnada, ela permanece ali no mesmo lugar, né? Ela não vai para frente de jeito nenhum, ela não enfrenta a guerra não, galera. Ela vê um problema, ela paralisa, né? Deixa eu desvendar para você, quando eu falo enfrentar não é você desviar da situação, né? Enfrentar, na verdade, é você encarar as consequências e os desafios. Lembra aí, para você ser bem sucedido na vida, vai ter que superar desafios. Eu não consigo você ser uma boa mãe ou um bom pai se você não crescer como pessoa, né? Se você não criar habilidades novas para poder ser um pai, uma boa mãe, vai ter que aprender algumas coisas, tá? E o que eu quero dizer para você, já que a gente está falando, hoje eu quero acabar essa live mais cedo hoje, mas deixa eu dizer para você, já que a gente está falando hoje, né, de começar o mês agora,
A gente está falando de não dar desculpas. Acabamos de falar agora sobre encarar desafios. Eu quero lançar um desafio aqui. Desafio da live Café com Presidente. Se você gosta de desafio, se prepare. O desafio é o seguinte: vai ser um desafio de produzir mais do que a gente produziu até no mês de setembro, tá? Então vai ser agora no mês de outubro que a gente seja um mês mais produtivo. Para você que trabalha com outra atividade, como eu vi aqui meu irmão, que é dentista, eu vi aqui o Gabriel, que é psicólogo, você que trabalha profissional ou que você trabalha de empregado para alguém, coloca aí uma meta aí dentro do seu trabalho, dá uma olhada aí no seu mês de outubro, de setembro, né? Analisa seu mês, quantas consultas você fez, quantos clientes você atendeu, quantos pacientes você teve, ou quantos processos, se você trabalha em justiça, por exemplo. Não importa. O que você faz? Analisa como foi seu mês de setembro e vão lançar uma meta agora de avançar agora em outubro, tá? Agora, quando eu falo avançar em outubro, é fazer mais do que você já faz. O desafio que agora que eu quero lançar é algo a mais, algo extra. Para quem trabalha com a Herbalife, vamos imaginar que no mês passado você fez 5 clientes prêmio no mês passado. A meta para outubro agora é fazer 10 clientes prêmios. Então, se você já faz 5 todo mês, normalmente, em condições normais, esse mês agora você precisa fazer 15. Ou seja, fazer 10 clientes a mais, no mínimo de cliente prêmio. Eu não estou falando para cliente que você vende ali no dia a dia dos espaços não, tá? Eu estou falando clientes novos. 10 clientes novos a mais, escreva aí, vai. Alguém escreva para mim aí nos comentários. Fazer 10 clientes novos de no mínimo 50 pontos. Shake, Chá e Nutrev. Nós estamos falando de 500 pontos a mais. Então, meta número 1 para o mês de outubro. Fazer 10 clientes novos de Shake, Chá e Nutrev. Beleza? Meta 2 para outubro. Fazer mais do que a gente já faz. Mais do que fez em setembro. Meta 2, fazer 4 distribuidores de 250 pontos. Galera, 4 distribuidores de 250 pontos. Um na primeira semana, um na segunda, um na terceira e um na quarta. Você vai começar a segunda-feira sua pensando, quem é que vai ser a pessoa que vai fazer 250 pontos? Eu estou querendo que você entenda, se você fizer 4 agora em outubro, 4 em novembro e 4 em dezembro, automaticamente você vai estar quase aí qualificado para a Premier League. É isso que eu quero que você entenda. Vamos jogar esse jogo junto, tá? Então, desafio para o mês de outubro, já que nós estamos falando em não dar desculpa, não dar justificativa, encararmos e assumirmos as responsabilidades. A meta é fazer 10 clientes prêmios de no mínimo 50 pontos e 4 distribuidores que fazem 250 pontos. Então são 2 metas, uma de produção pessoal e uma de expansão de negócio, beleza? Outra coisa importante que você precisa, galera, sobre dar desculpas, né, arranjar justificativa, é que a gente precisa ignorar o medo. A gente precisa guardar a vergonha na sacola, galera. O que a gente precisa, eu e você, nós precisamos assumir o que precisa ser feito, né? E fazer o que tem que ser feito, e não quando tem vontade, mas sim sem colocar desculpas, né? Então, ou seja, tem coisas que a gente... Anota aí, isso é importante demais você anotar. As pessoas bem-sucedidas fazem o que não gostam para ter a vida que gostam. É importante você entender isso. As pessoas bem-sucedidas, elas fazem o que não gostam por uma época para ter a vida que gosta, né? Então, ou seja, eu quero que você entenda isso, porque às vezes no dia a dia a gente fica paralisado, a gente fica ali preso, ancorado, né? E o que eu quero que você entenda aqui, e vale para todas as áreas, tá? Vale para, não importa se você é médico, advogado, dentista, engenheiro, arquiteto, ou se você é um distribuidor da Herbalife, ou se você está desempregado. A pessoa de sucesso, ela não espera que os outros façam o que ela deve fazer, né? Ela assume a responsabilidade, ela sempre está um passo na frente. E a pergunta é, você está um passo na frente? A Marilza ontem, ela mandou o material dela, que eu já coloquei lá no canal do Telegram. Você foi lá no Telegram? Dá uma olhada lá na Corrida do Coração, quais são as regras, que você já pode começar agora no mês de outubro, né?
Então a pessoa de sucesso, e não importa em qual área da vida, ela sempre está um passo na frente, ela não tem medo de assumir responsabilidade não. Então o meu convite para você aqui hoje, que está aqui nessa live e que às vezes fica dando desculpa, né? Desculpa por não aprender uma palavra nova de inglês por dia, não aprender uma frase nova de inglês, uma desculpa de quem sabe não está baixando 100 gramas por dia, no final do mês são 3 quilos, no final de 90 dias são 9 quilos, quase 10. Você está entendendo que o sucesso é feito de coisas pequenas acertadas todos os dias e não de uma coisa grandiosa, né? Uma pessoa de sucesso, ela é corajosa, ela não desanima não, né? E sabe o que é o mais importante numa pessoa de sucesso? É que ela não fica gastando energia tentando se defender não. Ela não fica perdendo o tempo dela tentando se defender. O que ela faz, ela parte para ação. Ela quer resolver o problema, ela quer entregar resultado. Eu sei, galera, que às vezes a gente é muito medido por resultado apenas, tá? Resultado é importante demais, mas muito importante. Mas eu gosto de valorizar o esforço também, sabia? Eu sei que tem gente que está nessa live aqui há 1 ano, 2 anos, tem gente que está 3 anos, tem gente que está assistindo essas lives 4 anos, às vezes não mudou ainda de nível, mas eu sei que a informação está aqui dentro. E toda vez que a informação está aqui dentro, a nossa mente expande. E a nossa mente nunca mais volta a ficar do mesmo tamanho quando a gente recebe uma informação. O que a gente está precisando, às vezes agora, eu e você, a gente está precisando é colocar essas informações para fora. É sair, deixar de ser obeso cerebral, porque às vezes a gente está com obesidade cerebral, é muita coisa que entra aqui, vai acumulando aqui. Isso aqui não é igual um HD, isso aqui não é igual uma memória de iPhone ou de smartphone ou de Android que enche, que lota, que só tem 256 GB ou 500 GB, não. A nossa mente, ela não tem limite, cara. Pode entrar informação. E quanto mais informação ela vai entrando aqui dentro, ela vai expandindo. E a pergunta é, o que você está fazendo com essa informação? Você está colocando ela em prática? Você está usando ela para fazer diferença na vida dos outros? Você está usando o seu dom? Ou você está enterrando os seus talentos? É uma pergunta que eu queria fazer para você hoje. Eu queria que você pensasse ao longo do dia. No dia a dia, os talentos que Deus te deu, você está enterrando ou você está usando? Mas uma coisa eu sei, uma pessoa de sucesso, ela não desanima no primeiro desafio. Porque desistir é a coisa mais fácil da vida. Não tem nada mais fácil do que desistir. Desistir de um casamento, desistir de perder peso, desistir de ganhar dinheiro, desistir de aprender uma nova habilidade. Desistir é a coisa mais fácil do mundo. Não tem nada mais fácil do que desistir. Agora levantar. E Deus não quer saber quantas vezes você já caiu na vida. Deus não quer saber como você está agora. O que Ele quer saber é se você está disposto a levantar. E Ele já colocou o chão. Eu e você precisamos dar os nossos passos. E a pergunta é, o que você está disposto a fazer? Uma coisa eu posso garantir para você. Simplesmente faz o que é certo uma pessoa de sucesso. E ela sabe que com suas próprias atitudes vão testemunhar a seu favor. O testemunho de uma pessoa de sucesso, galera, são seus resultados. Mas às vezes o resultado não aparece de uma hora para outra. Às vezes o resultado vai vir do esforço diário. Você vai se esforçando, vai melhorando, vai se esforçando, vai melhorando, vai se esforçando, vai melhorando, até chegar no ponto onde os resultados vão aparecer. Tá? O que faz uma pessoa ter sucesso não são suas palavras bonitas, né? Não é falar bem em público. O que faz uma pessoa ter sucesso são as suas atitudes, são as suas ações. Por isso, o meu convite para você, eu quis fazer essa live no dia de hoje, né? Hoje nem era dia desse tipo de live, tá? Hoje era uma live geralmente que eu convido um milionário, né? Mas eu quis fazer essa live de hoje, porque hoje é dia 1º de outubro e a gente tem ainda o último trimestre do ano. E não é hora de jogar toalha, não é hora de falar que eu não consigo, que eu não posso, que eu não vou realizar. Mesmo que você não chegue a realizar suas metas, o que eu quero dizer para você é que você pode ser uma pessoa muito melhor no final do ano em relação ao dia de ontem. Você pode ter resultados totalmente diferentes. Eu sei que é muito fácil, né? E isso nem precisa de muito esforço, né? É muito fácil a gente dar desculpas, né?
tanto para algo errado que aconteceu na nossa vida, como dar desculpa também por não ter agido, por não ter feito algo. E as pessoas fazem isso porque elas têm medo, né? Eu tô vendo alguém aí falando sobre medo. As pessoas têm medo de assumir responsabilidade por suas próprias vidas, né? As pessoas, elas preferem ficar na zona de conforto. E a gente começou hoje com a frase do dia, e a frase do dia ela diz que você pare de dar desculpa e saia da zona de conforto, porque o único lugar que vai fazer com que você seja uma pessoa bem-sucedida em qualquer área é fora da sua zona de conforto. Porque lá na zona de conforto não acontece nada. Na zona de conforto você está ali tranquilo, de braços cruzados, esperando as coisas acontecer. Você não está dando um passo a mais. Então, meu convite para você hoje, que hoje seja o dia do basta. 1º de outubro de 2024 é o dia do basta. Eu tenho aqui 90 dias até o final do ano e eu vou ser uma pessoa totalmente diferente. Vou ser um pai melhor, uma mãe melhor, vou ser mais produtivo, vou tentar entender minha mulher. Leia um livro aí, As 5 Linguagens do Amor. Eu quero ser melhor financeiramente. Leia o livro lá, Como Fazer, Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, do Benzuel. Aí eu não sei me relacionar com as pessoas. Leia o livro lá, Como Fazer Amigo e Influenciar as Pessoas. Aí eu quero aprender mais sobre o negócio Herbalife. Galera, o meu livro está lá na Amazon, né? E a gente manteve até o final do mês aí o valor de R$ 3,99. Então tá lá, quer aprender sobre Herbalife, tem um livro lá. Então deixa eu dizer para você, olha que legal, a Luzimar vendeu ontem 7 Hype Drinks lá no interior do Maranhão. Então deixa eu dizer para você, as pessoas inventam, né? O tempo todo inventam desculpa, né? Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? É porque eu não tenho estudo, eu não estudei, aí eu não consigo, né? O outro fala assim, não, eu sou muito velho para começar a fazer algo. Galera, a gente viu na semana passada. Galera, o livro, ele é online, o livro é online, não é digital, né? O livro é online. Magno, tive uma ideia sobre a promoção que você falou. Quer incrementar 500 pontos a mais? Vamos fazer um churrasco em nossa casa. Magno, tô pensando em ir para Belo Horizonte. Eu vou fazer 500 pontos a mais aqui só para ir para sua casa. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Tem gente que fala comigo assim, mas eu sou muito velho para começar. A gente viu aqui a Teca, né? A Terezinha, 77 anos, ganhando mais de 22 mil reais, né? Eu não tenho estudo, eu não tenho habilidades. Quantas pessoas já passaram nessa live aqui, né? Sem estudo, sem habilidade, mas que foram se desenvolvendo, né? Que foram aprendendo. Então, deixa eu dizer para você, desculpa de idade, desculpa de não ter escolaridade, que formei em coisa errada, a minha família nunca me apoiou, eu não tenho sorte, tititi, mimimi, passei por isso, passei por aquilo. Isso aí não muda a vida de ninguém não, isso não vai fazer você sair de onde você está saindo não. Galera, eu quero que você entenda, né? Mas precisa entender mesmo, porque se você não entender isso, não adianta nada. Às vezes as coisas acontecem em nossa vida, né? Eu sei que acontecem coisas na nossa vida que a gente não está no controle, né? Mas a gente pode assumir a nossa responsabilidade. Não dá para mexer no passado, lembra que eu falei? Não dá para a gente mexer no passado, mas a gente pode construir um futuro totalmente diferente. Eu cresci numa família teoricamente muito bem estruturada. A minha mãe, professora, começou já a estudar à tarde, mas fez professora e deu aula a vida inteira. O meu pai era bancário e ainda também mexia com fazenda. Eu crescia naquele ambiente ali, teoricamente uma família bem estruturada, íamos para a igreja aos domingos. Meu pai ganhava mais com dinheiro mexendo com fazenda, comprando carro, vendendo carro, do que no próprio banco, mas o banco dava uma estabilidade. Quando eu tinha 14 anos de idade, com 11 eu já ia trabalhar no supermercado do meu tio, né? Eu ia para lá para ficar embalando compras, né? Meu apelido dela era Natal, porque eu só faria isso lá no Natal. Natal, né? Me chamava de Natal 2 dias, depois já tinha esquecido. Mas porque eu só aparecia lá para trabalhar no Natal, para ganhar algum troquinho lá. Então, mas aos 14 anos eu terminei a 8ª série
E eu resolvi sair de casa porque eu queria trabalhar, mudar para uma cidade maior e eu tive que me virar, né? Eu saí, a primeira casa que eu fui morar é na casa da irmã da minha mãe, minha tia Graça, lá em Timóteo, Minas Gerais. Eu fui morar na casa da minha tia Graça. Depois, galera, eu mudei para no mínimo 8 repúblicas. Eu não sei se alguém aqui já morou em república, mas eu já morei numa república que eram 6 pessoas. Já morei em república de 4 pessoas, já morei em república de 2 pessoas, já dividi apartamento com 2 pessoas, repúblicas diferentes, mas aquilo ali me ensinou. Eu morava longe dos meus pais. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, já de carteira assinada. Comecei a trabalhar lá de office boy, né? Tem lugar que chama office boy, tem que lugar que chama mensageiro, tem que lugar que chama contínuo. Carregava mala para as pessoas, levava documento. E assim que eu comecei lá, com 14 anos, né? E depois eu fui trabalhar de turno, apareceu uma vaga para mim trabalhar na siderúrgica, eu fui trabalhar de turno, né? Eu não sei se você sabe o que é trabalhar de turno. Você trabalha uma semana de 7 horas da manhã até 3 da tarde. Depois você trabalha de 3 horas da tarde até 11 horas da noite, na outra semana. Depois você trabalha de outra semana, de 11 horas da noite até 7 horas da manhã. E essa era a minha vida, né? Eu tinha saído da minha zona de conforto, né? Da casa dos meus pais, debaixo das asas do meu pai, mas eu queria ter uma vida extraordinária. E deixa eu dizer para você, às vezes você, para ter uma vida extraordinária, você vai ter que sair das asas do seu pai, você vai ter que sair da zona de conforto, né? Eu e meus irmãos, graças a Deus, todo mundo, né? Eu tenho uma irmã Cristina, eu tenho um irmão Alisson que entra aqui na live, que é dentista, a minha irmã tem floricultura, o meu irmão é engenheiro. Teoricamente a gente tem uma família bem estruturada, bem sucedida, mas cada um escolheu uma forma de vida diferente, totalmente. Eles continuam morando lá no interior de Minas Gerais, são muito bem sucedidos, mas eles gostam de lá. Eu não consigo imaginar eu voltando a morar lá em São Domingos do Prata. Eu penso, a Tati é doida para voltar para Minas, né? Mas eu não penso em voltar a morar para lá. Eu lembro que dos meus 14 até os meus 18 anos, galera, para eu voltar para casa, né, que a cidade que eu morava era 80 quilômetros da casa dos meus pais, né, para lá para visitar meus pais, que eu ia toda semana, né? Durante 2 anos, toda semana eu fui para casa, eu ficava na estrada pegando carona. Eu não sei se você, acho que hoje nem tem isso mais, né? Existe ainda pegar carona na estrada? Não sei, você que mora aí, acho que na cidade do interior deve ter ainda, né? Pegar carona na estrada. Mas eu ficava pegando carona, tanto para ir para a faculdade, à noite, na saída de Timóteo para ir para Fabriciano, que é em Minas Gerais, e depois, no final de semana, sábado, 6 horas da manhã, eu já estava lá na BR, lá no Vale do Aço, em Timóteo, pegando carona por lá de Belo Horizonte, por lá de Molevade, né? E ficava assim, ó, com o dedinho lá, pegando carona, né? Porque eu ia lá para os meus pais. Então, galera, deixa eu dizer para vocês, naquela época eu tinha 14 anos, apenas 14 anos, eu não tinha formação nenhuma, eu sei que eu tinha uma família bem estruturada, mas eu já queria assumir as rédeas da minha vida. Eu podia dar qualquer desculpa, tô aqui, vou continuar aqui igual aos meus amigos. Galera, se eu pegar, por exemplo, 90% dos meus amigos, né, de escola ali de 5ª série, 6ª série, 7ª série, todos moram lá em Minas ainda, né? Cada um ali, a maioria já está aposentado, né? Eu nem me penso em me aposentar, trabalharam como empregado, mas eu queria assumir as rédeas da minha vida, né? Eu não queria deixar minha vida na mão dos outros, né? Eu não queria ficar parado, né? Eu queria conhecer lugares diferentes, jamais eu conseguiria ter acesso a tantas pessoas como eu tenho aqui através da internet, através do negócio Herbalife. Então, deixa eu dizer para você, para a gente já começar a encerrar essa live, que eu quero acabar ela mais cedo hoje. Se você ficar parado, meu caro, eu quero dizer para você, a culpa é inteiramente sua. Não coloque a culpa nos outros, não coloque a culpa em mais ninguém a partir de hoje. Se quer ter sucesso, se quer ser alguém na sua vida, deixa eu dizer para você, assuma essa responsabilidade. Gente, tem alergia a desculpas, a gente precisa ter alergia à desculpa. A gente precisa ter horror à desculpa. A gente tem que falar assim, ó, a partir de hoje eu não dou desculpa nenhuma mais. A partir de hoje eu não justifico mais nada. Não justifico porque eu não fiz algo, ou também não vou justificar porque eu fiz algo.
tá? A gente precisa parar de dar desculpa, parar de justificar. Tem gente que coloca a culpa no governo, ou que mora em cidade pequena e que não teve uma família que desse apoio, né? Coloca a culpa numa crise que teve. Gente, o Brasil inteiro, toda a vida viveu em crise, né? Deixa eu dizer para você, não dá para mexer no passado. Eu quero que você saia daqui hoje pegando qual que é a sua responsabilidade. Lide apenas com sua responsabilidade. A parte dos outros deixa para os outros fazer, mas a sua, essa aqui é você que tem que assumir essa responsabilidade. Se tem alguém aqui que pode fazer algo por você, essa pessoa chama você e mais ninguém. Eu queria que você assumisse a responsabilidade a partir de hoje por tudo que tem acontecido na sua vida e por tudo que vai acontecer, né? Qualquer responsabilidade sobre a situação, deixa eu dizer para você, tem que ser sua, não é dos outros. A gente precisa ter esse entendimento, né? Quando você aprende a lidar com isso aí, com essa responsabilidade, você vai se surpreender com as transformações e mudanças que vão ter na sua vida. Mas você precisa falar, vou começar a fazer isso hoje. O convite que eu fiz para você estar nessa live aqui hoje é que você parasse de dar desculpa, né? Saísse da zona de conforto, né? Parasse de justificar porque não deu certo. Uma coisa eu sei, hoje a gente pode tomar decisões hoje, nessa data, 1º de outubro de 2024, e construir um futuro diferente. Faça o que tem que ser feito, né? Comece a agir agora, não deixa para agir depois. Galera, um passo de cada vez. Um pouquinho melhor hoje em relação a ontem, amanhã um pouquinho melhor em relação a hoje. Isso aí você vai acumulando clientes, você vai acumulando distribuidores, você vai acumulando pessoas na sua equipe, você vai entender que pode ser que daqui a 4, 5 anos você vai falar assim, aquela decisão que eu tomei lá no 1º de outubro de 2024 mudaram a minha vida completamente. Uma coisa eu posso dizer para você, vão aparecer desafios e não são poucos, mas você é testado nessa hora. Porque às vezes aparece um desafio na nossa vida e sabe o que a gente faz? A gente desiste, né? E é muito fácil desistir, porque não dá trabalho, né? Pra quê? Não dá trabalho. Ah, meu casamento tá ruim, tá bom, vou pra casa da minha mãe, vou pra casa da minha sogra, cada um vai pra sua casa lá e resolve e acha que resolveu, mas não resolveu, né? Às vezes a gente não entende. Deus, ele abre as portas para a gente todo dia, mas tem algumas coisas que a gente fez de errado e que a gente vai ter que pagar o preço, né? A gente vai ter que assumir as consequências por isso. Mas eu quero fazer um pedido para você, para a gente encerrar nossa live, porque eu tenho um compromisso hoje 15 para 8, é que você saia daqui decidido a fazer de 2024 ainda, o ano que fez a diferença na sua vida, o ano que você tomou algumas decisões, que você assumiu responsabilidades, e a partir daqui você vai falar assim, caramba, valeu a pena, porque no dia que eu parei de dar desculpa, porque no dia que eu parei de justificar, no dia que eu assumi a responsabilidade, as coisas começaram a mudar. Galerinha, a gente vai encerrar a live hoje. Amanhã nós vamos ter membro da equipe de milionários da Herbalife, Dalva Rena. Dalva é membro da equipe Milionários, tem uma filha que é presidente na Herbalife, que é a Grazina, casada com o Renato. Então eles saíram agora como Top Brasil. Então se prepare para a live de amanhã, que vai ser uma live muito abençoada. Galerinha, um abraço, fiquem com Deus e até amanhã, 7 horas da madrugada. Tchau, tchau!